Muito bem. Agora damos sequência ao estudo, né? A lei de Deus foi abolida? A primeira parte eu já passei para vocês, queridos, sobre que a lei de Deus não foi abolida e vocês com certeza entenderam de forma clara que Deus se referia à lei cerimonial, uma parte, e a outra parte Deus se referia à lei moral, né? Com certeza ficou claro e espero que tenha ficado claro. E se não ficou claro, comente, deixe seu comentário e deixe seu argumento, né? Porque aqui sola escritura, ou seja, somente a Bíblia pode falar. Bom, vamos ao segundo ponto. O segundo ponto está em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Agora eu vou falar sobre o sábado, que eu prometi para vocês a segunda parte, né? Aqui, meus queridos, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Muito bem. Como explicar esse texto? Ninguém te julgue, né? Vamos usar a última parte, somente sobre o sábado. Aqui eu não irei falar sobre alimentação, que meu ponto é sobre a lei de Deus. Irei gravar outro vídeo sobre a alimentação, tá? Muito bem. Eu, quando converso com vários pastores, muitos pastores, obreiros, pessoas de outras igrejas, né? Qual é o argumento deles, né? O que eles me dizem? Olha, o sábado foi abolido. Olha, o sábado já não presta mais. Hoje você não precisa guardar mais o sábado, porque hoje nós vivemos numa nova aliança, a aliança com Cristo. Então, muitos pastores ensinam a seus fiéis que o sábado realmente foi abolido, né? A grande maioria do mundo evangélico não guarda o sábado, né? E muitas pessoas dizem, bom, se a grande maioria não guarda o sábado, isso que é um sinal que também não é para mim guardar o sábado. Muito bem, queridos. E você, o que você pensa? O sábado foi abolido? O sábado não foi abolido? Ainda devemos guardar o sábado? Se nós lermos somente esse texto de Colossenses, este texto é o mais utilizado para que o sábado seja abolido, né? E se eu ler o texto, eu, sendo sincero com você, se eu ler somente esse texto, é lógico que eu vou entender que aqui está dizendo sobre o sábado e que o sábado foi abolido e que não precisa mais ser guardado o sábado, assim diz Paulo em Colossenses. Também creio com vocês, mas como vocês sabem, a Bíblia não se estuda assim. Você não pode pegar um texto e finalizar uma doutrina em um texto. Você deve de estudar o contexto e ir além, ver em outras partes da Bíblia se tal parte confere com a outra parte. Muito bem. Eu gostaria que você lesse o versículo 17 de Colossenses 2, né? O versículo 17 diz assim, ó: os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo utilizou vários termos, né? Lua nova, dias de festas e sábados. E no versículo 17, Paulo diz assim: estas coisas são sombras das coisas futuras. O que são sombras? Envolve a mesma coisa do versículo 14, ou seja, isto são coisas que apontam para Cristo. Lua nova, os sábados, as festas, essas festas são sombras que apontam a Cristo. Então eu já posso garantir para você aqui algo interessante. Este sábado que se refere a sábados do versículo 16, ele não se refere ao sábado do quarto mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, o sábado, o sétimo dia. Como você me garante isso, João Pedro? O versículo 17 ele já explica. São sombra das coisas futuras. Querido, o sábado não é coisa da sombra futura, o sábado, sétimo dia.
Você sabe que o sábado, o sétimo dia, Deus estipulou lá em Gênesis. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e o sétimo dia ele descansou, santificou e abençoou. Então o sábado ele não tem nada a ver com sombra das coisas futuras. Mas o que são essas sombras das coisas futuras? Vamos para Hebreus 10, do versículo 1 até o 4. Vamos lá. Hebreus 10, né? Vamos para o livro de Hebreus. Hebreus 10, versículo 1 até o 4. Vamos para Hebreus 10, do versículo 1 até o 4. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura para que você possa entender também. O versículo 10 diz assim: Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecia de ano em ano. Este texto eu li lá na parte número 1 lá do estudo da lei de Deus. O versículo 2. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordações dos pecados a cada ano. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas preparaste um corpo. Queridos, o versículo 3 diz assim, porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação do pecado de ano em ano. Que são essas sombras das coisas futuras? São sacrifícios que se ofereciam ano a ano e também são festas fixas que se realizavam. Bom, eu posso dizer para você aqui que o Velho Testamento nós podemos encontrar no mínimo 7 sábados que não é o sábado, o sétimo dia, que se refere à sombra das coisas futuras, né? São a festa dos pães asmos, que era o início, e o segundo é a festa dos pães asmos, o término, certo? Era o dia da expiação, era considerado sábados, tá? E a festa das trombetas era considerado sábados. A festa das primícias era considerado sábados. A festa dos tabernáculos, né? O início era considerado sábado e o último dia da festa também era considerado sábado. Então, no mínimo, existia 7 sábados cerimoniais. Todos esses sábados, eles representavam festas sagradas que Deus deu ao povo da época. Mas esses sábados, eles representavam sombra das coisas futuras, ou seja, os sacrifícios aqui da terra que representaria o verdadeiro sacrifício de Cristo. É muito interessante que Deus faz essa diferenciação entre sábado do sétimo dia e o sábado cerimonial. O primeiro texto que eu gostaria que você lesse está aqui, quando Deus se refere aos sábados cerimoniais. Isaías 1, 13 e 14. Vamos lá. Isaías 1, o livro de Isaías, né? 1, bem no comecinho ali, o capítulo 1. Isaías 1. Muito bem, vamos lá. Pega sua Bíblia também para poder acompanhar. Isaías 1, versículo 13 e 14. Está escrito assim, Não continueis a trazer ofertas inúteis para mim, e incenso abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansada de suportá-los. Então, Deus fala assim, não estou suportando mais os seus sacrifícios, as suas festas fixas,
os vossos sábados. Quando é referido a sábados cerimoniais, Deus chama de vossos sábados. Quando Deus se refere ao sétimo dia, ao quarto mandamento, como Deus chama? Vamos lá para Ezequiel, né? Ezequiel 20, 24. Vamos lá para Ezequiel 20, versículo 24. Ezequiel 20, versículo 24. Você pode abrir a Bíblia e acompanhar esse estudo. Ezequiel 20, o versículo 24. Diz assim, ó. 20, versículo 24. Vamos lá. Ezequiel 20, versículo 24. Só um momentinho. Vamos lá. Diz assim: porque não haviam praticado as minhas normas, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. Queridos, quando Deus se refere ao sétimo dia, Deus fala os meus sábados. Grave isso no seu coração. Quando Deus se refere ao quarto mandamento, Deus se refere aos meus sábados. Quando Deus se refere às leis cerimoniais, Deus diz os vossos sábados. Isso é um pequeno indício, certo? Mas não paramos por aqui. O outro indício é o que eu disse, que esses sábados cerimoniais são setes e elas são sombra das coisas futuras. E o que diz Colossenses 2,16? Que essas sombras, que o sábado, as luas novas, tudo isso o que era? Sombra das coisas futuras. O verso 17 diz isso, que eram sombra das coisas futuras. Muito bem, vamos terminando esse estudo. Mas eu gostaria de ler mais uns textos aqui com vocês. Eu gostaria de ler com vocês Romanos 7,12. Eu vou apenas recitar, e eu já tinha lido na outra parte, mas eu irei recitar novamente. Paulo diz assim: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Muito bem, queridos. Se a lei é santa, e se o mandamento é santo, justo e bom, o que você me diz? Será que somente 9 da lei é santa, mas um mandamento da lei não é santo, e não é justo e não é bom? Será que só 9 que vai prestar? E que o sábado ali teria que ser tirado? Gostaria que você pensasse. Porque eu te digo algo interessante. A lei, ela é integral. Quando você rompe um dos mandamentos, todos os outros desmoronam. Você pode ser fiel em todos os mandamentos, mas se você profanar, por exemplo, o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Se você for um filho desobediente e desonrar o seu pai e sua mãe, automaticamente você se encontra perdido. Você não será salvo se você continuar a desonrar o seu pai e sua mãe. Ou usar outro texto, ou outro mandamento, adultério. Você pode ser fiel em tudo, mas se você só comete adultério, automaticamente você abole todos os outros mandamentos. Não sei se você está conseguindo compreender o que estou tentando frisar para você. A lei de Deus, ela é integral. Ela não pode ser desintegrada. Ela é integral. E assim, se ela é integral, o sábado ela não pode ser tirado. Ela tem que estar junto com os 10 mandamentos. Porque jamais, jamais, Deus fala assim: eu sou o Deus de vocês e eu não mudo. Deus não pode dar uma lei no passado e depois ele dizer: olha, agora já não presta mais. Agora o sábado terminou, certo? Então Deus é um Deus que quando ele diz que é branco, vai ser branco para toda uma vida. Ele não muda. Mas vamos além. Lucas 23, versículo 56. Eu já estou quase encerrando essa parte. Lucas 23. Interessante que em Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas. Vamos lá. Lucas 23. É bem interessante esse tema aqui, né? Esse ponto aqui desse versículo.
Vamos lá, Lucas 23. Lucas 23, versículo 54 a 56. Vamos lá. 54 a 56. Diz assim: E era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram o sepulcro como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Queridos, aqui é um Novo Testamento. Para você que crê que o sábado foi abolido, esta é a maior prova que o sábado não foi abolido. Está no Novo Testamento. Para você que é católico, que é seguidora de Maria, seguidora principalmente de Maria, mas como cristã, quem é as mulheres que estavam aqui? A primeira delas, sabe quem que era? Maria. Maria, a mãe de Jesus, a Nossa Senhora. E a palavra de Deus diz aqui que as mulheres prepararam aromas e bálsamos, e no sábado descansaram conforme ao mandamento. Uma das fiéis guardadoras do sábado, sabe quem foi? Maria. Isso mesmo, com certeza. Se Maria não arredou o pé, nem sequer quando Jesus estava sendo cravado na cruz, Maria não se afastou de Jesus. Você acha que no sepultamento ali, quando estava preparando aromas e bálsamo, você acha que Maria ia se separar de Jesus? Nunca. Maria não abandonou Cristo. Mas diz aqui a palavra que essas mulheres e essas pessoas no sábado descansaram conforme o mandamento. Segundo o meu conhecimento, o conhecimento bíblico, o texto de Lucas foi escrito no ano 27 após a era cristã. Será que com todo o tempo que Jesus viveu com Maria, que viveu com essas mulheres, será que Jesus não conseguiu ensinar para elas que o sábado já seria abolido e que o sábado não precisava ser guardado? Não, queridos. Com certeza que Jesus nunca ensinaria isso, porque Jesus não vai contra o Pai. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Os 10 mandamentos de Deus, eles não salvam ninguém. Quem salva é Jesus. Porém, a lei de Deus, ela mostra o pecado. Por isso que quando as pessoas dizem que conhecem a Deus, isso diz 1 João 2,4. Se aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, o tal é mentiroso e a verdade não está nele. Então todas as pessoas que dizem, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, eu sou um pregador, eu ensino a palavra de Deus, mas porém eu guardo somente os 9 mandamentos, este um foi abolido. Ou eu guardo 8, esses 2 foi abolido. Me desculpe dizer isso para você. Se você leu tudo isso, entendeu tudo isso, e você continua a pregar dessa maneira, você é mentiroso. A verdade não está em você. Porque todos os mandamentos de Deus são verdades. Quando é todos, é todos. Assim diz Salmo 119, né? 117, 119, 117, 172, perdão. Assim diz, todos os seus mandamentos são verdades. Queridos, a lei é santa, justa e boa. Qual é o pedido de Deus para você? Isaías 58, 13 e 14. E termino com este versículo. Este é o pedido de Deus para você com respeito ao sábado. Isaías 58, 13 e 14. Vamos ler? Se você tiver a Bíblia, pegue a Bíblia para acompanhar. Isaías 58, 13 e 14. Diz o seguinte: se evitares que teu pé profane o sábado, e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável ao sábado, e digno de honra o santo dia do Senhor, se honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse.
Queridos, quem disse? A boca do João Pedro ou a boca do Senhor? Vocês que são pastores que estão ouvindo este vídeo, ou vendo este vídeo, perdão. Você que não conhecia sobre o sábado. Você que não conhecia sobre a lei de Deus. Eu faço uma pergunta a você. Isto, quem está dizendo? É o João Pedro ou é a boca do Senhor? É a boca do Senhor. E Malaquias diz, eu sou o Senhor Deus e eu não mudo. Queridos, a palavra de Deus diz aqui, ó, se você evitar de ganhar dinheiro no sábado, é isso que está dizendo assim. Buscar os teus próprios interesses, buscar os teus negócios no meu santo dia. Se evitar de falar as palavras vãs, cuidando de viver agradavelmente no sábado, guardando, chamando o sábado de deleitoso, então você vai se deleitar no Senhor. O sábado é uma promessa de Deus. Ele é um sinal de Deus. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20 diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Queridos, isto não é doutrina da igreja, nenhuma igreja, nem da igreja adventista, nem dos judeus, não. O sábado é do Senhor. Precisa ser guardado. Restaure o quarto mandamento na sua vida. Se você tem profanado o dia de sábado, comece a não profanar mais. Não busque seus interesses. Não trabalhe no dia do Senhor, certo? Mas muito pode dizer, João Pedro, é lícito fazer o bem ao sábado. É lícito. É lícito você ajudar o seu semelhante. É lícito você pregar o evangelho no dia do sábado. É lícito você ajudar os órfãos, você ir visitar uma pessoa que está doente. É lícito curar ao sábado. Tudo isso Jesus fez. Isso é bom e é lícito. Quando Jesus disse que é lícito fazer aos sábados, trabalhar aos sábados, Jesus está falando de trabalho de obras salvíficas. O que são obras salvíficas? Obras de salvação, não trabalhos manuais. Esses trabalhos manuais, Deus diz, no sábado não, meu filho. O sábado eu fiz para você descansar. O sábado tem algo a mais. No sábado Deus diz, eu abençoei e eu santifiquei. Te faço uma pergunta. Aquilo que Deus abençoa e santifica, é diferente, sim ou não? Claro que é diferente. Ele tem a bênção e ele é santificado por Deus. O sábado foi feito para você ter o encontro com Deus. O sábado é para você descansar com a tua família. Embora o mundo pregue que o domingo é o dia do descanso, mas isso é mentira. Porque a verdade é que o sábado é o dia do descanso. A Bíblia, você vai encontrar mais de 300 textos dizendo que é o sábado. E não vai encontrar um texto dizendo que é o domingo. Queridos, não seja enganado pelas falsas igrejas, pelos falsos pastores. Creia na palavra de Deus e comece novamente a restaurar o quarto mandamento na sua vida. Comece a guardar o sábado e verás as bênçãos que Deus tem para você. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Eu não estou aqui para ofender nenhuma religião. Não estou para ofender nenhum pastor. Estou para falar da palavra de Deus, porque eu não tenho compromisso com pastores e com igreja. Eu tenho compromisso com Jesus e eu tenho compromisso com você, que é você estar ouvindo a palavra. E se você ouviu a palavra, espero que esta palavra germine em seu coração. E te digo algo interessante. Não teme com Deus. Obedeça a Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que as bênçãos do sábado repousem sobre sua vida. Lembre-se, quem salva é Jesus. Mas se amamos a Jesus, guardamos os seus mandamentos. É isso que a palavra de Deus diz. Fique na paz. Que Deus te abençoe grandemente. E se você gostou, e se você ouviu essa mensagem, né? Essa mensagem no meu canal, inscreva-se, porque tem outras mensagens para você. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deixe os seus comentários. Seja comentários pejorativos ou de edificação. Seja comentários contrários ou comentários bons. Não importa. Deixe o seu comentário. Mas lembre-se, tudo o teu comentário tem que estar embasado na Bíblia e na verdade. Porque Deus vai pedir conta de tudo o que nós falarmos.
Que Deus te abençoe e que as bênçãos do quarto mandamento repouse sobre você e que você possa ter entendido a mensagem. Fique na paz.